Oi, pessoal. Eu vim falar agora sobre a entrada de patógenos em criação de animais aquáticos. Você sabe que o cativeiro, quer dizer, a criação de animais, ela facilita a entrada e o aparecimento de doenças para os animais aquáticos. Por quê? Porque o cativeiro é um ambiente estressante para o animal, para qualquer animal. Outro fator é que o animal, ele estando mais junto. Imaginem o seguinte: imaginem no ser humano como é que seria. Imaginem um ônibus lotado onde as pessoas não podem sair e entra uma pessoa doente. O que aquele ambiente proporciona? Proporciona com que essa doença se dissemine entre todas as pessoas ali dentro. É por isso que existem as recomendações de não ficar em ambientes fechados, porque ao entrar uma pessoa infectada, ela pode transmitir a doença para todas as outras. É a mesma coisa no cativeiro. No cativeiro, se há entrada de um patógeno ou de um animal doente, a chance dele disseminar essa doença para todos os outros é grande. Porque eles não saem daquele ambiente, fechado, né? Então o animal ele vai transmitir a doença rapidamente para outros. Eles têm uma menor mobilidade territorial, né? O território ele é menor do que se fosse, por exemplo, no oceano. E eles ficam em contato com o patógeno muito mais tempo. Então isso facilita muita chance de desenvolverem doenças nas criações de animais aquáticos. Como que esse patógeno entra? Bom, já falei uma das coisas que é a entrada de algum animal doente na criação. Essa é uma das possíveis vias de entrada de doenças no viveiro ou na criação de animais aquáticos. Outra questão é larvas e reprodutores selvagens que podem vir da natureza já com o vírus, porque lembrem, o vírus ou uma bactéria ou qualquer outro patógeno, ele existe na natureza. Então, a entrada de animais selvagens na criação, ela é um fator que a gente deve evitar, porque a gente não sabe como é que esse animal vem, e inclusive vetores, por exemplo, caranguejos e outros crustáceos, no caso de criação de camarão, principalmente, que são vetores de doenças para crustáceos. Então a gente tem que ter bastante cuidado com os vetores também, para não entrar naquela criação, naquele viveiro, para evitar o risco então de inserir um patógeno. Equipamentos infectados. Lembrem que ao usar um equipamento em qualquer tipo de criação, a gente tem que desinfectar esse equipamento para poder utilizar em outro viveiro ou em outro sistema, porque a gente pode transmitir de um viveiro para o outro viveiro um patógeno que não estava ali. Alimento contaminado também, principalmente se o alimento for vivo. Então, todas essas questões aumentam o risco de introduzir patógenos nos cultivos. Mas é só isso? Não, na verdade não é só isso. Além da introdução daquele patógeno que vai ser o que vai causar doença para a criação de animais aquáticos, eu preciso de um gatilho. O que seria um gatilho? Um gatilho é uma situação que vai favorecer com que esse patógeno desencadeie a doença. Porque tem uma diferença entre infecção e doença. O animal pode estar infectado e não desenvolver a doença. Claro que o contrário não. Mas o animal ele pode estar infectado e não desenvolver a doença. Então, o que ele vai precisar? De alguma coisa que propicie o aparecimento da doença. Por exemplo, imunidade baixa, estresse. Como é que a gente teria uma imunidade baixa ou estresse nos ambientes de criação de animais aquáticos? Altas densidades, mudanças bruscas de temperatura, mudanças de salinidade ou a salinidade não está ajustada para aquele organismo especificamente, além de outros fatores estressantes como qualidade da água, manejo ruim, né? Essas questões todas elas podem auxiliar. Além disso, a gente precisa lembrar que quando a gente capta água para a criação de animais aquáticos do ambiente, essa água também pode vir infectada. Por quê? Porque ela pode vir de diferentes formas, né? Às vezes a gente tem efluentes contaminados de fazendas ou criações próximas, resíduos da indústria de pescado, água de lastro
e comércio de animais vivos próximo a fontes naturais de água, onde há a captação de água. Por isso que a recirculação de água é uma medida importante para se evitar a introdução de patógenos nas criações de animais aquáticos. Certo, pessoal? Um abraço.